A questão 77 dessa prova de contabilidade de custos está trabalhando a apuração de lucro pelo método de custeio por absorção. É um tipo de questão cobrada em concurso e também muito cobrada em exame de suficiência. Então, se você está estudando para exame, vale a pena você dar uma olhadinha aqui e acompanhar essa questão. Vamos aqui fazer a leitura e resolver juntos. E ela está dizendo o seguinte: julgue os itens a seguir no que se refere ao controle e à gestão de custos em uma empresa industrial. Nas situações em que o volume de produção se apresenta maior que o volume de vendas, o lucro líquido apurado com base no custeio por absorção costuma ser menor do que o lucro líquido apurado com base no custeio variável. Esse estilo de questão, cobrando a diferença entre o custeio por absorção e variável, é relativamente comum em provas de contabilidade de custos, então você tem que estar atento a essa diferença. A questão está incorreta e eu vou vir aqui para um quadro em branco para te mostrar por que ela está errada. Vamos lá. O enunciado da questão está dizendo que em um período que o volume de produção seja superior ao volume de vendas, o lucro líquido apurado com base no custeio por absorção é menor do que o lucro líquido apurado com base no custeio variável. Primeiro ponto que você tem que saber é qual é a diferença entre esses dois métodos. A diferença entre eles é o seguinte: o custo fixo retido nos estoques. A diferença entre esses dois métodos é o custo fixo retido nos estoques. Deixa eu te explicar. Vamos lá. Nós temos aqui o método de custeio por absorção e o método de custeio variável. Tanto no método de custeio por absorção quanto no método variável, eu tenho custos variáveis e custos fixos apurados, identificados durante a produção. Vamos supor aqui em um mês em que eu produzi 1.000 unidades, mas vendi 100, ok? Vamos lá. O método de custeio por absorção, quando nós estamos apurando o custo do produto, nós vamos alocar ao custo do produto tanto os custos variáveis quanto os custos fixos. Então, tanto os custos fixos quanto os variáveis, eles vão ficar alocados no estoque até o momento em que ocorre a venda. Quando ocorre a venda, o que eu faço? Eu registro a receita bruta de vendas pelo valor de venda e registro o custo da mercadoria vendida pelo valor registrado em estoque, como contrapartida da saída do estoque, certo? Então, perceba o seguinte: no método de custeio por absorção, tanto os custos fixos quanto os variáveis ficam retidos no estoque até o momento da venda. Agora, quando eu falo de custo variável? Quando eu falo de custo variável, produção de 1.000 unidades. Eu vou registrar, esse custo no meu estoque. No momento em que eu produzo, somente os custos variáveis vão fazer parte do custo do produto e ficarão retidos no estoque. O custo fixo do mês dessas 1.000 unidades produzidas será contabilizado como despesa do período, e perceba que eu estou falando que é despesa e não CMV. CMV só é contabilizado no momento da venda. O custeio variável registra o custo fixo como despesa do período em que ele ocorre. Então, em um mês em que eu produza 1.000 unidades, eu vou ter o impacto desse custo fixo das 1.000 unidades no meu resultado como despesa. E aí eu vendi 100 unidades, eu vou ter o impacto na receita bruta de vendas e custo da mercadoria vendida, mas perceba mais uma vez, somente dos custos variáveis, porque os custos fixos são contabilizados como despesa no momento em que são apurados. Então, nesse exemplo que eu te dei, que eu produzi 1.000 unidades e vendi 100, eu vou ter o impacto no resultado pelo método de custeio por absorção somente das 100 unidades produzidas. O restante, as 900 unidades, ficarão retidas em estoque e vão impactar o resultado só no momento da venda. Agora, pelo método de custeio variável, produzi 1.000 unidades,
Já vou ter o impacto no meu resultado das 1.000 unidades como despesa. E além dessa despesa, eu vou ter o impacto no resultado das 100 unidades vendidas. Pergunto a você, qual dos meus 2 lucros vai ser menor? Absorção ou variável? Variável, pessoal. Por que variável? Porque nesse mês eu vou ter o impacto da despesa das 1.000 unidades produzidas de custo fixo. Então, veja que pelo método de custeio por absorção, o único impacto que eu tenho no resultado é das 100 unidades vendidas, que vão gerar uma receita bruta de vendas e um custo da mercadoria vendida. Pelo método de custeio variável, não. Além de ter a minha receita bruta de vendas e o meu custo da mercadoria vendida das 100 unidades produzidas, eu vou ter o impacto de todo o custo fixo do período. Mais um detalhe aqui, mais uma maneira de te explicar. Pelo método de custeio por absorção, eu vou ter o impacto no resultado de 100 unidades do custo fixo, que vão vir parar aqui, ó, em custo da mercadoria vendida. Pelo método de custeio por absorção, eu vou ter o impacto de 900 unidades a mais. Por quê? Porque eu vendi 100, vou trazer para a minha despesa, mais uma vez, isso não é custo, é despesa, as 100 unidades vendidas, além disso, as 900 unidades produzidas e não vendidas no mês. Por quê? Porque todo custo fixo é contabilizado como despesa no momento em que ocorre a apuração, a produção, certo? Por isso, a questão 77, ela está incorreta. Por quê? O lucro líquido apurado com base no custeio por absorção, ele é maior do que o lucro líquido apurado no custeio variável. Então, na situação em que o volume de produção é maior do que o que eu vendi, eu produzi mais do que eu vendi, eu vou ter um custeio por absorção maior, um lucro no custeio por absorção maior do que aquele apurado no custeio variável. Ok, pessoal? Conseguiram compreender a questão 77? Qualquer dúvida, deixa nos comentários. É um tema que vira e mexe cai em prova de contabilidade de custos, certo? Questão 88 continua trabalhando custos, não deixe de acompanhar. Até já!